Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 17 de agosto, quinta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é um dia de comunhão, dia de unidade. Quinta-feira também é dia de rezarmos pela nossa igreja, de modo particular, pelo nosso Papa Francisco. Então, neste dia, rezemos por toda a igreja, pedindo essa graça da comunhão, essa graça da unidade. E a comunidade de Sementes do Verbo, a cada quinta-feira, também vive esse dia de oração e intercessão pela igreja, esse dia de lava-pés, de recomeçarmos com os nossos irmãos. E eu convido você a viver esse dia também na unidade, na oração e na intercessão. E hoje em Portugal se celebra Santa Beatriz da Silva. Então, peçamos a intercessão também desta santa por toda a nossa igreja, especialmente pelo povo português que celebra este dia, essa santa. Também importante como intercessão para este país. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro de Josué. O Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos filhos de Israel: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Acrescentou Josué: Nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que transportam a arca do Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. As águas que descem de cima pararão, amontoando-se. Ora, quando o povo deixou suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas suas margens durante toda a ceifa. As águas que vinham de cima pararam e formaram uma só massa a uma grande distância. Em Adã, cidade que fica ao lado de Sartã, ao passo que as águas que desciam em direção ao mar do Árabe, o mar salgado, ficaram inteiramente separados. O povo atravessou defronte de Jericó. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança do Senhor detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Então, a primeira leitura de hoje vai falar exatamente dessa passagem da arca. Todo o processo, e vocês vão percebendo ali, que eles vão passando pelas águas, vão passando ali, subindo as margens das águas. Enfim, a leitura vai mostrar todo o processo do povo com a Arca da Aliança e que os sacerdotes transportavam essa água. Mas o interessante é que, no finalzinho da leitura vai dizer: os sacerdotes que transportavam a Arca da Aliança do Senhor detiveram-se no seco, no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava-se pelo seco, até que toda a nação acabou de atravessar o Jordão. Então, a gente vê o processo da arca e o povo que vai passar a pé seco. E o início vai falando da arca da aliança que pousaram nas águas do Jordão, e que as águas eram cortadas. E ele vai narrando tudo isso, mas vai mostrar que o povo, enfim, conseguiu atravessar com a arca e que conseguiram passar todos e viver essa travessia do Rio Jordão. O salmo de hoje é o Salmo 113. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá se tornou seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu e fugiu, o Jordão voltou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. Que tens, ó mar, para fugires assim? E tu, Jordão, para que voltes atrás? As montanhas para saltar como carneiros e as colinas como cordeiros. Então, o Salmo de hoje vai ilustrar essa primeira leitura que nós vimos hoje do povo que atravessou ali o Rio Jordão. E aí ele vai narrando, quando Israel saiu do Egito e da casa de Jacó, Judá se tornou o santuário do Senhor.
e Israel se transformou em seu domínio. Então ele vai narrar esse processo entre Judá e Israel. Depois ele vai fazer um questionamento, né? O que tens o mar para fugir assim, tu, Jordãos, porque voltas atrás? Então o salmista vai nos relembrar a passagem do povo, o processo do povo ali entre Judá e Israel. E essa travessia, né, a gente estava falando na primeira leitura da arca, e o salmo que vem novamente confirmar, né, vem ilustrar essa primeira leitura. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Mateus. Então Pedro, chegando-se a Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes 7? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendesse juntamente com a mulher e com os filhos e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos seus pés e, prostrado, suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e insistir: Paga-me o que deve. O companheiro, caindo aos seus pés, rogava-lhe: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados, e procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogastes. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. É um belo evangelho esse para uma quinta-feira, que é o dia do perdão, que é o dia da comunhão e da unidade. Ontem, na leitura, no evangelho, já se falava dessa questão da correção com o irmão, do irmão que deve acolher a correção. E hoje ele vai falar da questão do perdão. Ontem éramos convidados a formar e a corrigir os irmãos no pecado. Hoje, diante do pecado e da fragilidade, somos chamados a aprender a perdoar. E o evangelho começa dizendo, fazendo uma pergunta, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? Pedro vai fazer essa pergunta, 7 vezes? Antes que o Senhor responda, porque a gente já viu em outras passagens do evangelho, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, o Senhor vai ilustrar com uma parábola, né? Ele vai contar como é que é o reino dos céus. E aí ele vai dar o exemplo desse homem que era devedor, que devia muito, e que rogou ao Senhor, e o Senhor, né, perdoou a sua dívida, teve compaixão. E esse homem que foi perdoado, esse homem que teve o seu tempo necessário, vai ter também alguém que lhe deve com a dívida bem menos, né, o valor bem mais supérfluo. E ele não é capaz de exercer a mesma misericórdia com o seu servo com o que o Senhor fez com ele. Então, o evangelho de hoje, para nós, é uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma tomada de consciência, porque o Senhor age com misericórdia diariamente conosco. E nós somos chamados a ter a mesma misericórdia para com o outro. E muitas vezes nós caímos no julgamento, nós condenamos o irmão, nós anulamos, nós não perdoamos e esquecemos que nós também falhamos, que nós ferimos o coração de Deus e que Ele age de misericórdia com cada um de nós. Então, uma pessoa que foi extremamente misericordiada, uma pessoa que viveu a graça do perdão, ela deve ser duplamente com o outro. Isso para nós deve ser uma chave de leitura. Pensa na graça e na misericórdia que o Senhor reagiu contigo. Pensa na misericórdia que a comunidade teve contigo com a tua alma. Quantas vezes a comunidade te perdoou, virou a página, mas tu não és capaz de viver o mesmo com teu irmão. Então, peçamos ao Senhor neste dia uma graça de um coração misericordioso, de um coração de perdão, que compreende o outro, que se compadece, porque é isso que a leitura vai dizer, e o Senhor vai estar dizendo a ele: eu tive compaixão de ti, por que tu não tivesse compaixão do teu companheiro, do teu irmão? Então, o Senhor tem compaixão de nós, Ele nos ama, o Senhor recomeça conosco sempre.
Então hoje recomeça também com aquele que te deve, e talvez não é a dívida financeira, mas aquele que fere o teu coração, aquele que às vezes é difícil de lidar no dia a dia, dentro da nossa família, da nossa casa, da nossa comunidade. Mas nós somos chamados a ter compaixão daqueles e ajudá-los a fazer esse processo de mudança, a fazer esse processo de conversão, não condenando, não colocando o nosso irmão na prisão, mas ao contrário, trazendo para perto de nós e agindo com amor e com misericórdia. Então, nesta quinta-feira, que é esse dia de comunhão e de unidade, peçamos ao Senhor essa graça de um coração que perdoa, mas um coração, sobretudo, que se compadece do outro. Então, tenhamos nesse dia uma boa quinta-feira de reflexão da nossa consciência, de voltar rapidamente e de aprendermos a perdoar uns aos outros. Que Deus os abençoe.